Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco por esse telefone que é meu WhatsApp, 99991520454. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco também por esse telefone, que é meu WhatsApp. Coloque seu nome, coloque a revista CPAD e coloque a cidade onde você mora. E eu envio para você toda semana gratuitamente esse material. Tudo é grátis, só pedimos um favor para você. Dê aí um like, um gostei aí, na mãozinha lá embaixo. Se inscreva em nosso canal aí, tudo é grátis. Você fazendo isso vai nos ajudar a divulgar esse trabalho para outro. Passe também o link desse vídeo nos seus grupos, para outras pessoas, para que possamos divulgar esse trabalho. Mas não deixe para depois, vai lá embaixo agora e já dá lá um gostei e se inscreva no nosso canal. Nós estamos estudando neste trimestre das revistas da CPAD Adultos com o tema A Igreja em Jerusalém. Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Temos como comentarista da CPAD deste trimestre o pastor José Gonçalves, que é pastor presidente ali em Água Branca, Piauí. Já estudamos neste trimestre as seguintes lições: a igreja que nasceu no Pentecostes, a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido, uma igreja fiel à pregação do Evangelho, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia de amor, uma igreja não conivente com a mentira, uma igreja que não teme a perseguição, uma igreja que enfrenta os seus problemas, uma igreja que se arrisca. E hoje vamos estudar a lição 10, a expansão da igreja. Então vamos ver que uma igreja, mesmo sendo perseguida, não recuou, não parou, não se entristeceu, não se deu por abatida, não se acovardou, mas se espalhou por toda parte. Encheram Jerusalém, dessa doutrina, como o próprio sacerdote lá disse aos apóstolos, e anunciou o Evangelho por toda parte. Ao mesmo tempo, em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra, como foi a ordem de Jesus. Foram perseguidos, tinham ali como líder da perseguição Saulo, que depois, então, nós conhecemos como o apóstolo Paulo. E o Evangelho nasceu, a pregação do Evangelho nasceu exatamente no dia de Pentecostes, quando todos ali, cerca de 120, foram cheios do Espírito Santo, e ali desceu sobre eles o Espírito Santo, agora o revestimento de poder, porque Jesus já tinha soprado sobre eles o Espírito Santo, agora eles receberam o revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo, falavam em línguas, ajuntou-se uma multidão que vinha de vários países diferentes, descendentes de judeus, e também gentios que se converteram ao judaísmo. Então vieram para a festa de Pentecostes em Jerusalém. Estavam ali, correram para ver que barulho era aquele, o que estava acontecendo, e ali então houve uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo, a manifestação de um dom, o dom de variedade de línguas, e todas aquelas pessoas que estavam ali ouviram a pregação do Evangelho na própria língua de origem deles. E o apóstolo Pedro prega, cerca de 3.000 pessoas se convertem, e dentre essas 3.000, então, tem várias pessoas de vários países que estavam ali, e que quando voltaram para os países de origem deles, que eles estavam lá, que eles moravam lá, eles foram pregar o Evangelho por lá também. Veja que o Evangelho era pregado sempre por pessoas batizadas com o Espírito Santo. Então essas pessoas foram batizadas não só nas águas, batizadas com o Espírito Santo também. E todos pregavam o Evangelho cheios do Espírito Santo, e sinais, prodígios, maravilhas ocorriam quando eles pregavam o Evangelho. E a Bíblia destaca alguns que pregavam o Evangelho
como nós vimos Estevão, Filipe, Pedro, Paulo. Então, esses os que se destacaram. Agora, evidentemente, os outros apóstolos, né? E também esses que saíram aí no dia de Pentecostes, foram para os seus países, e vários outros que iam se convertendo, também foram usados tremendamente por Deus, ganharam muitas e muitas almas. Nós vamos notar aí uma grande urgência de batismo com o Espírito Santo logo no início da fé. Nesta lição nós vamos ver os seguintes tópicos e os seguintes subtópicos. Tópico 1, a igreja diante da perseguição. Subtópico 1, embora perseguida, não fragmentada. Subtópico 2, a igreja em luto. Subtópico 3, mas não desesperada. Tópico 2, a igreja que evangeliza. Subtópico 1, evangelização centrada na palavra. Subtópico 2, evangelização centrada em Cristo. Tópico 3, a igreja que dá suporte à evangelização. Subtópico 1, o suporte da igreja. Subtópico 2, a igreja que discipula. Subtópico 3, sem o recebimento do Espírito, o discípulo está incompleto. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando mais essa preciosa lição. O textuário da lição está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 4 e 5, que diz: Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Então aqui já falando da perseguição, que tinha como líder principal o apóstolo Paulo, que nessa época, né, era conhecido apenas como Saulo, que era lá de Tarso, na Cilícia, estudou aos pés de Gamaliel e era um religioso, né, muito religioso, tentava de todas as maneiras se auto-justificar pela guarda da lei e se destacava entre os demais. Pelo que entendemos, ele passou a ser ali um líder policial. Ele fazia parte daqueles que eram da guarda. O seu zelo religioso era tamanho que ele queria matar todos aqueles que confessavam ser seguidores do caminho, né? Para eles era uma seita. E nós vemos que quando Jesus aparece, então a ele vai dizer para ele que eles não estavam perseguindo o povo de Deus, estavam perseguindo o próprio Jesus Cristo. Então, nesta perseguição, o diácono Filipe, né, que foi escolhido para ser diácono, servir as mesas, ele então foge para Samaria, que era a capital de Israel, a parte norte de Israel. E lá então pregava, falando sempre de Jesus Cristo, uma pregação cristocêntrica, sempre pregando a Cristo. Principalmente falando de quê? Da vinda de Jesus, da sua vida entre os homens, como homem, sua morte na cruz, em nosso lugar, e sua ressurreição. Esta é a pregação legítima do Evangelho. Ali todos se convertiam, estavam muito alegres, felizes por ouvirem o Evangelho. E a Bíblia diz por quê? Porque ouviam e viam os sinais que Filipe fazia. Então veja, a operação sobrenatural do Espírito Santo, né, na distribuição de dons, sempre vai haver sinais que nós ouvimos e sinais que nós vemos. Então, por exemplo, dentre os sinais que nós ouvimos, né, dons sobrenaturais, ora, profecia, nós ouvimos. Palavra de sabedoria, falando a respeito do futuro, nós ouvimos. Palavra de conhecimento, ou da ciência, que é uma revelação de algo que está acontecendo em outra parte, nós ouvimos. Variedade de línguas e interpretação de línguas, nós ouvimos. Agora, sinais que nós vemos, né? Então, discernimento de espíritos, que a pessoa vai detectar um demônio e vai expulsar esse demônio. Nós vemos isso acontecer. Dom da fé, que é para ressuscitar mortos. Nós vamos ver o morto levantando. Dom de maravilhas ou milagres, que é a mesma coisa. Nós vamos ver, né? Um surdo de nascença ouvindo, um cego de nascença vendo. Aí um membro, né? Que a pessoa está ali atrofiado, crescer, desenvolver, consertar na mesma hora. A pessoa nasceu assim, aleijado.
Tudo isso, milagre, maravilha. Dons de curar, nós vamos ver. Muitos nós vamos ver, muitos também nós não vamos ver na hora, né? Então, por exemplo, a pessoa tem ali um caroço, um câncer, some. Olha aí, nós vamos ver que desapareceu, pode ir lá fazer o exame, desapareceu. Dá um problema de hérnia de disco, né? Bico papagaio, a pessoa vai se dobrar ali, não sente mais dor nenhuma. Nós estamos vendo alguém que ficou cego depois. Não nasceu cego, quando nasce cego é milagre. Mas depois ficou cego. Oramos, a pessoa vê, então aí é cura. Alguém que ficou aleijado, não nasceu aleijado. Nascer aleijado, ser curado é milagre. Mas ficou aleijado depois, foi curado. É cura, nós vemos a pessoa andando. Aí um braço quebrado, uma perna quebrada, alguma coisa. Nós vemos, né, que foi consertado. Agora, oramos por uma dor de cabeça. Nós não vamos ver que a pessoa foi curada da dor de cabeça olhando, né? Mas a pessoa vai dizer, foi curado, não está doendo mais. A pressão arterial é regulada. Nós não vamos ver isso acontecer na hora, né? A pessoa que vai depois fazer ali o exame vai ver e vai sentir também, né, que foi curado. Um problema de coração é curado, olha aí. Nós não vemos, mas a pessoa vai fazer o exame depois e vai ver que foi curado. Então existem curas que nós vemos, existem curas que nós não vemos. Verdade prática. A igreja só crescerá quando ultrapassar seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além de suas paredes. Veja, a igreja, qualquer denominação que seja de salvos, ela não pode ficar limitada a apenas ali, aquele bairro onde está localizada, e nem a cidade onde está localizada. Ela precisa ultrapassar fronteiras, tanto a fronteira, né, da cidade, quanto do estado, quanto do país, quanto do continente. Então ela precisa pregar o evangelho ao mesmo tempo onde está localizada e passar então a atuar também fora da cidade, fora do estado, fora do país, fora do continente. Então olhar o evangelho no mundo inteiro e se preocupar com a quantidade de almas que estão aí hoje precisando de ouvir o evangelho. Nós temos aí pelo menos hoje 25% aí do mundo inteiro de pessoas que nunca ouviram falar nem o nome de Jesus. E isso é só dos que não ouviram falar o nome de Jesus. Mas existem aqueles milhões que ouviram e não são salvos ainda. Leitura bíblica em classe. Atos 8, de 1 a 8, e também do versículo 12 ao versículo 15. Vamos ler. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Versículo 12. Mas como crescem em Filipe, que eles pregavam acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe e, vendo os sinais e grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Se nós continuarmos lendo aí, nós vamos ver que eles estavam crendo no que Filipe pregava,
mas não tinham sido ainda batizados com o Espírito Santo. Então os apóstolos Pedro e João oraram por eles e eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Veja a urgência do batismo com o Espírito Santo, que em Jerusalém, quando souberam que havia conversão ali, mas eles não estavam recebendo o batismo com o Espírito Santo, mandaram os dois melhores apóstolos, os dois apóstolos mais íntimos de Jesus Cristo, né, que estavam na liderança, Pedro e João. Eles foram para lá, falaram sobre o batismo com o Espírito Santo, oraram, né, e eles receberam todos aí, sempre eram todos que recebiam o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque eram legítimas conversões. Não era conversão por emoção, mas conversão realmente, uma conversão legítima. E a pregação do Evangelho era feita exatamente com pessoas que oravam muito. 3 horas de oração era o mínimo que esses homens de Deus oravam todo dia. Oravam muito em línguas, como o próprio apóstolo Paulo, né, testifica que ele falava mais em línguas que todos. Ele se dedicava mais à oração em línguas do que todos. Então, provavelmente, o apóstolo Paulo orava aí entre 6 a 8 horas por dia. Se você olhar para os homens de Deus, usados tremendamente por Deus, você vai ver que é hábito deles, é prática constante. A oração em línguas e muita oração, são muitas horas de oração. Porque para você ser usado poderosamente por Deus, para ver aquela presença de Deus realmente, para você ganhar almas que se convertam realmente, é preciso que você esteja em comunhão íntima com o Espírito Santo. É preciso muita oração, muita dedicação. É preciso chegar ao breakthrough, né? Que nessa palavra não existe em português, mas nós podemos traduzir assim como uma frase assim: chegar a um muro, bater nele até ele derrubar, até furar o muro, né? E você passar para o outro lado. E é isso que acontece quando você começa a orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Você vai orando, vai se dedicando, se entregando até que rompe e você passa para o outro lado. Aí você começa a ser usado tremendamente por Deus. Então esses homens tinham aí a prática desta oração e em abundância. A introdução da lição diz: nesta semana vamos estudar como a igreja foi dispersa por causa de uma grande perseguição. Até então, os cristãos estavam concentrados em Jerusalém e não tinham avançado na missão de espalhar o Evangelho. Mas tudo mudou quando Estevão, um dos 7 escolhidos para servir, foi morto por causa de sua fé. Na verdade, Jesus já havia predito em Atos 1:8 que os cristãos seriam espalhados pelo mundo para anunciar a sua mensagem. Muitas vezes, Deus usa circunstâncias para cumprir seus propósitos. Foi isso que aconteceu com a igreja em Jerusalém. Mesmo sofrendo uma grande perda e tendo de sair da cidade, os cristãos não fugiram derrotados. Pelo contrário, eles continuaram firmes, levando as boas novas para outras pessoas. Atos 1:8 é aquela promessa de Jesus, né? Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus não está dizendo: talvez você saia pregando, pode ser que algum resolva aí. Nada disso ele está dizendo. Vocês vão ser minhas testemunhas por toda parte. É uma ordem e, ao mesmo tempo, é Jesus dizendo o futuro deles. Quem ficou em Jerusalém foram apenas os apóstolos. Por que ficaram? Porque toda vez que prendiam, né, o anjo entrava lá e soltava. E ali estava acontecendo um avivamento, uma coisa muito grande, né? Hoje nós falamos avivamento, mas era uma vida normal de quem realmente tinha se convertido, né? Alguém que tinha andado com Jesus,
alguém que vivia em oração, em estudo da palavra de Deus constantemente e evangelizando constantemente. Ali vinha gente de tudo quanto é lado, de outros países, de todas as cidades, por todo lado, vinham para ouvir a pregação do Evangelho e serem curados. A atração do Evangelho, verdadeira atração do Evangelho, são exatamente os sinais, prodígios e maravilhas. Eles imitavam Jesus Cristo, que pregava por toda parte, ensinava por toda parte e curava todos. E é o que a igreja não consegue entender hoje e não quer fazer de jeito nenhum. Querem atrair as pessoas com música, com intelectualidade, alguém que prega muito bonitinho, sabe grego, sabe hebraico e tal, mas não tem presença de Deus. São pessoas que não oram, pessoas que não jejuam. Não adianta. Esse evangelho aí é falso, esse é evangelho intelectual. Por isso que as igrejas não crescem. Nós estamos vendo aqui no Sudeste coisa absurda. Cidades com mais de 150 mil pessoas, você vai ver a igreja com 2.000 e poucas pessoas apenas na igreja, só tem 2.500, 2.300 membros numa igreja, numa cidade que tem 160 mil habitantes. Isso é um absurdo, isso é uma vergonha. Deus tenha misericórdia de nós. Deus nos ajude, aumente a nossa fé, nos ajude a mudar essa situação. Os cursos teológicos, a amizade com igrejas reformadas, isso tem destruído a presença do Espírito Santo na igreja, tem destruído a ideia de poder de Deus para pregar o Evangelho. Parece que aplicaram uma injeção na igreja para desestimulá-la, para abandonar a presença do Espírito Santo, para desestimular a evangelização, o crer em Deus, no poder de Deus, na pregação do Evangelho que visa só agradar as pessoas, comprometimento com o mundo terrível. As pessoas estão presas em futebol, em novelas, em filmes. Crentes que se dizem crentes. É uma vergonha, um absurdo. É só cantar, 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 vivem de emoção. Então vemos que quando Estevão é morto, começa então a dispersão do povo para outras cidades, para outros países. Tiveram que correr, para não morrer. Então, para onde iam, lá chegando, pregavam o Evangelho, porque aprenderam em Jerusalém, aprenderam com os apóstolos. Aqueles que no dia de Pentecostes se converteram, que eram de outros países, que voltaram para os seus países, saíram pregando por toda parte, inclusive em Roma. Agora, esses outros saíram porque foram forçados a sair mesmo. Havia uma perseguição, tiveram que fugir para não morrer. Então Deus usou esta circunstância aí da perseguição para espalhar o Evangelho, mais bem espalhado, e levar pessoas mais bem preparadas, porque já haviam sido treinadas pelos próprios apóstolos, pessoas que estavam ali constantemente com os apóstolos e aprenderam como se pregava o Evangelho legítimo. Aí nós vamos ver o caso, principalmente então de Filipe, também o caso de Barnabé. Depois vemos o caso do apóstolo Paulo, que foi primeiro treinado, discipulado por Barnabé. Tópico 1. A igreja diante da perseguição. Subtópico 1. Embora perseguida, não fragmentada. Por conta da perseguição que foi movida contra Estevão, o evangelista enfatiza que os cristãos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Atos 8:1. Os capítulos 4 e 5 de Atos registram a perseguição focada mais sobre os apóstolos, líderes da igreja. O fato de eles não terem se dispersado, como fizeram os demais crentes, não significa que eles também não foram perseguidos. Eles ficaram em Jerusalém porque a igreja, sob pressão e perseguição, precisava deles. O que está em foco aqui é a intensidade que a perseguição atingiu, que daquele momento em diante alcançaria todos os crentes. Deve ser também destacado que, mesmo perseguida e dispersada, essa igreja não se desorganizou, nem se fragmentou, mas continuou uma igreja forte e unida. Então veja primeiro que esses
que foram perseguidos após a morte de Estevão, alcançaram agora a próxima etapa. Não quer dizer que o evangelho não estivesse sendo pregado em toda parte, porque aqueles que saíram do dia de Pentecostes saíram pregando por toda parte. Agora, esses que estavam em Jerusalém, que faziam parte da igreja, nascedouro dela, principalmente eles quase 120 que foram batizados com o Espírito Santo ali, esses aí começaram então a sair para as cidades vizinhas de Jerusalém e também para a parte norte de Israel, que tinha como capital Samaria. Então eles pregavam na parte de baixo, que é a parte sul, a Judéia, onde estava Jerusalém, e a parte norte, onde tinha como capital Samaria. Então veja que era o quê? Uma segunda etapa. Primeiro Jerusalém, começaram, e agora atingiram já as cidades em volta de Jerusalém e também a parte norte de Israel, que tinha como capital Samaria. Então atingiram Israel inteiro. Ao mesmo tempo, então, estava sendo pregado o evangelho em Jerusalém, os arredores de Jerusalém e também na parte norte de Israel. Então, em todo Israel o evangelho estava sendo pregado. Agora, aqueles que saíram, então, no dia de Pentecostes, aqueles quase 3.000, que voltaram para os seus países de origem, também estavam pregando o evangelho. Tem muita gente que não entende, como é que o evangelho começou em Roma? Olha, mas se haviam prosélitos de Roma no dia de Pentecostes, e eles voltaram para Roma, batizados nas águas, batizados com o Espírito Santo, ouviram a pregação de Pedro, conheciam alguma coisa do Antigo Testamento, que só existia no Antigo Testamento ainda. Evidentemente, esses aí começaram a pregar. E lá, então, começaram a haver as conversões, assim que nasceu o Evangelho em Roma. Do mesmo jeito que nasceu em Antioquia, em várias partes. Nós vamos ver, citando em Atos dos Apóstolos, que haviam, então, pessoas que eram descendentes de judeus, que se converteram, mas que começaram a pregar também aos gregos, começaram a pregar também àqueles que não eram só judeus. E aí, então, o evangelho começou a espalhar, a crescer. Então, os apóstolos ficaram em Jerusalém porque era necessário ficarem, porque tinha em Jerusalém muitos convertidos, pelo menos ali 30% da cidade estava convertida, e também ficaram porque as autoridades perseguiam, mas desistiram de matá-los. Prendiam e lá aparecia o anjo e soltava, E eles ficavam felizes de terem sido presos. Então, parece que os inimigos cessaram aquela perseguição constante, concentrada só nos apóstolos, passaram a perseguir os outros seguidores. Parece que eles perceberam assim, não adianta os apóstolos, nós perseguimos os apóstolos, porque toda vez que nós fizemos isso, a igreja cresceu mais ainda. Então vamos parar de nos concentrar neles e vamos nos concentrar naqueles que se converteram, naqueles que se dizem agora pertencerem à seita chamada Caminho. Então o importante é percebermos que mesmo com a perseguição se tornando uma perseguição perigosa para qualquer crente, que poderia morrer a qualquer momento, a igreja não se dividiu, não acabou, não se entristeceu, não se deu por derrotada. Quanto maior a perseguição, maior era a pregação do Evangelho, a dedicação à pregação do Evangelho. É assim que funciona. Quando eu estive no campo missionário, eu fui muito perseguido, as pessoas jogavam pedras, soltavam bombinha onde eu estava pregando o Evangelho, torceram meu braço, quase quebraram meu braço, jogavam pedra até no meu carro. Mas quanto mais eles faziam isso, mais vontade de pregar e de ganhar almas eu tinha. Tanto é que eu fui para uma cidade de Divinópolis, Minas Gerais, lá só tinha 7 congregações. Nós chegamos ali, começamos a pregar nas montanhas, ali naqueles bairros, naqueles morros, com o dinheiro que eu havia recebido da empresa onde eu trabalhava. Eu comprei uma Kombi, comprei 2 caixonas de som bem grandes, amplificadores, Eu junto com minha família, então, eu tinha minha esposa, meu filho, que era ainda bem jovenzinho, 9 anos, 10 anos, 2 menininhas novinhas, de 1 ano, 2 anos. Nós saímos então por aqueles montes ali pregando por toda parte. E em 1 ano e 2 meses,
nós ganhamos 635 almas e abrimos 7 congregações, ou seja, dobramos o número de congregações que haviam ali em apenas 1 ano e 2 meses. Todos os aluguéis dos salões eram pagos por pessoas lá de Imperatriz Maranhão, onde nós nos convertemos, de onde fomos enviados para pregar o evangelho ali. Hoje, essas 7 igrejas que abrimos, todas estão construídas. Mas eu fiquei lá só 1 ano e 2 meses, já saí para pregar o evangelho em outra parte. Então veja que a perseguição, ao invés de abater, ela faz melhorar, estimular o cristão a pregar mais, a ganhar mais almas. Subtópico 2. A igreja em luto. A narrativa de Lucas destaca que uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Atos 8:2. A palavra kopetos, traduzida aqui como pranto, significa também choro, lamentação e luto. Lucas nos informa que esse pranto foi feito por varões piedosos. O texto não especifica quem eram eles. Alguns acreditam que fossem judeus que viviam em Jerusalém e cuja oposição aos cristãos não era tão intensa. O contexto favorece que eram cristãos compassivos que fizeram esse lamento antes também de fugirem ou serem dispersados. Então, varões piedosos, evidentemente são crentes, são salvos, foram enterrar Estevão, mesmo sofrendo perseguição, mesmo correndo risco de vida. Não é evidente que nem todos os cristãos que viviam em Jerusalém fugiram, senão 30% da cidade ia embora. Veja bem, houve conversão de 3.000, depois mais 5.000. Aqueles 3.000, tudo bem, eram de outros países, mas esses 5.000 eram dali mesmo. E também eles pregavam o evangelho, ganhavam multidões. Então, tinha pelo menos 30% ali de crentes da população de Jerusalém. E é muita gente, era por volta de pelo menos 10.000 pessoas convertidas nesta época aí. Então é evidente que apenas aqueles que lideravam, que se destacavam na pregação, que fugiram para outras cidades, foram pregar em outras cidades, mas o povo ficou ali. Então eles foram enterrar Estevão. Geralmente, até numa guerra, quando vão enterrar os seus mortos, há uma trégua ali para poder as pessoas enterrarem os mortos. Então choraram, se lamentaram, pela morte de Estevão. Subtópico 3, mas não desesperada. O fato é que a igreja pranteou Estevão, chorou por ele e lágrimas foram derramadas. Contudo, o texto não mostra uma igreja desesperada, desmotivada ou devorada pela tristeza. Um de seus membros queridos e ilustres havia sido morto, trazendo consequências para todos, mas isso não a calou nem tampouco a impediu de manter-se entusiasmada para avançar no testemunho de Cristo. Então vemos que a igreja continuou, O livro de Atos dos Apóstolos fala da continuação da igreja em Jerusalém, que se tornou uma igreja grande, forte, poderosa, E vamos ver que mais no futuro o apóstolo Paulo esteve ali numa reunião da igreja, que está em Atos 15, A liderança funcionava corretamente, a igreja funcionava corretamente, uma igreja próspera. A igreja não se deixou abater por aquela morte de Estevão, pela perseguição que houve. Nada pode parar a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo na terra, tem como cabeça Jesus Cristo. Milhares de pessoas são mortas pregando o evangelho pelo mundo. Veja aí, Coreia do Norte, por exemplo, na China, e principalmente nos países comunistas ou países que são muçulmanos. Os missionários são mortos. Vários missionários são mortos todos os anos. A perseguição nunca parou, mas também a igreja nunca parou. Talvez a igreja onde você congrega não tenha missionários. Nós temos visto aqui no Sudeste igrejas, aí até campos, que não tem nenhum missionário. É uma coisa assim absurda, que a gente nem pensava que existia isso. Mas existe. Igrejas aí que tem um campo, uma cidade, mais de 100.000 pessoas, e você procura quantos missionários tem aqui enviados para outros países. Então, não tem nenhum. É uma coisa assim, que é admirável, É uma coisa muito triste, mas é a verdade. E quer ver a igreja crescer, é uma igreja que vive no evangelismo e enviando missionários. Nós viemos de uma igreja que é assim, a igreja de Imperatriz Maranhão, uma igreja
que hoje tem mais de 250 congregações, tem mais de 500 missionários, uma igreja que tem mais de 40 mil pessoas. Então a gente fica admirado quando chega aqui, a gente fica assim, parece que o evangelho aqui nem existe, de tão pouco, de tão fraco, de tão perdido que está, de tão comprometido com o mundo que está. Ainda está engateando. E um dos motivos é por causa do poder concentrado, a falta de emancipação das igrejas. Veja o que aconteceu em Imperatriz. Tinha 12 congregações, começou a crescer, crescer, crescer. O pastor emancipou as cidades todas em volta de Imperatriz, foram emancipadas e ajudadas por Imperatriz a crescerem. Tanto é que construíram até várias igrejas para ajudarem aqueles que estavam em outras cidades fora. Mas passou a ser só cidade. E aí começou a crescer muito, crescer muito, crescer muito, crescer muito. Dividir em campos, dentro da própria cidade. Então esse negócio de ficar segurando, prendendo, né, o evangelho, as cidades, as pessoas, as igrejas, isso atrapalha o crescimento do evangelho. E tudo tem a ver com o quê? Poder financeiro. Tudo é dinheiro. O que atrapalha é a liderança com essa fome terrível por dinheiro, por enriquecimento. Os pastores de congregação recebendo uma miséria para pagar gasolina só. A igreja não pode pagar salário para que esse pastor se concentre na evangelização, na visitação, na pregação do evangelho. Tópico 2, a igreja que evangeliza. Subtópico 1, evangelização centrada na palavra. Em Atos 8,4, lemos que os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Esse versículo mostra que a igreja primitiva era movida pelo poder do Espírito Santo, ou seja, cheia da presença divina para levar a mensagem de Jesus adiante. Mas, além disso, a igreja de Jerusalém também era focada na palavra de Deus. Os cristãos que foram espalhados por diferentes lugares não pararam de falar sobre as boas novas de Jesus. A igreja primitiva operava sob o Espírito Santo e era, portanto, firmada na palavra de Deus. Sua fidelidade à mensagem do reino resultou em muitas conversões, milagres e libertações. Se queremos evangelizar com êxito, também precisamos viver pelo poder do Espírito e estar centrados na Bíblia. Então vemos aí uma intimidade, uma presença poderosa do Espírito Santo que estava naqueles que pregavam o Evangelho. Pregavam o Evangelho cheios do Espírito Santo e sinais, prodígios e maravilhas eram normais todos os dias. Eles viam sinais, prodígios e maravilhas, ouviam sinais, prodígios e maravilhas. Todos os dias aconteciam manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. E assim, a pregação do Evangelho era espalhada por toda parte. E assim as pessoas viam que realmente aquele Jesus que aqueles homens pregavam estava vivo e fazendo maravilhas no meio deles. Era a prova de que ele havia realmente ressuscitado. Porque aquelas pessoas tinham, muitas delas, visto Jesus pregando, curando as pessoas, libertando as pessoas. E agora eles continuavam vendo pessoas sendo curadas e libertas. Então eles acreditavam. Então aquele Jesus que estava aqui, eles estão dizendo que ele morreu, mas ressuscitou e realmente ele continua pregando, ensinando e curando a todos. Mas qual é o segredo? Muita oração. O jejum era prática normal. E estudo da palavra de Deus. Aí, evangelizando com pessoas que estão nesta prática, é fácil ganhar muitas almas. É fácil o evangelho, prazeroso o evangelho, mesmo havendo perseguição. Agora estamos falando de oração individual. Você entra para o teu quarto, fecha a porta e vai orar. É muitas horas de oração. Orar na igreja é preciso, é oração de intercessão pelos irmãos, é oração de união com os irmãos. Mas esta oração na igreja não é uma oração concentrada, onde você vai buscar intimidade com Deus, buscar poder de Deus. Muitas vezes ali na igreja é difícil isso, né? O barulho, participação de muitas pessoas. Aí as pessoas querem cantar, a oração não querem.
Então, esta oração é principal, é você e Deus, só você e Deus, no seu quarto de oração, como Jesus disse. Entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu Pai secreto e Ele vai te recompensar publicamente. Subtópico 2. Evangelização centrada em Cristo. Filipe, um dos 7 escolhidos para servir na igreja, também foi disperso e, ao chegar a Samaria, lhes pregava a Cristo. Atos 8:5. Como já vimos, um ministério bem-sucedido precisa ser fiel à palavra de Deus, mas também deve ser totalmente centrado em Jesus. Filipe não pregava ideias da moda, mas sim a mensagem da cruz. Cristo era o centro de sua pregação. Assim, a evangelização precisava ser focada em Jesus. Qualquer pregação que não tenha a cruz como base se torna vazia. É a mensagem da cruz que transforma vidas, trazendo cura, libertação e salvação. Foi por isso que a campanha evangelística de Filipe em Samaria teve tanto impacto. Muitas pessoas foram salvas e libertas. Portanto, não devemos colocar nossa confiança em estratégias humanas, mas priorizar nossa ação no poder do Espírito e na força da palavra. Então, Filipe foi para Samaria e ali lhes pregava a Cristo, falando exatamente da vinda de Jesus, da vida de Jesus, o ministério de Jesus, da morte de Jesus em nosso lugar, levando sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus, morrendo em nosso lugar na cruz e ressuscitando. E o evangelho é simples, é só isso. Não precisa complicar, não precisa ficar enfeitando, não precisa ficar inventando. Hoje nós estamos vendo aí um monte de pregadores, contadores de história. Como eles sabem contar história bíblica. É uma coisa maravilhosa, emociona as pessoas. Mas não estão produzindo almas. E não há nem confirmação de Deus desse evangelho pregado aí. Que isso não é pregação de evangelho. A pessoa vai pregar o evangelho, vai contar história bíblica. E o principal do evangelho é o quê? É falar de Jesus. Falar da obra de Jesus, da vida de Jesus aqui na terra, falar que ele levou nossos pecados, doenças, enfermidades, maldição sobre ele, levou o juízo de Deus sobre ele que estava sobre nós, morreu em nosso lugar e ressuscitou. Essa é a pregação do evangelho. Se não tiver isso aí, não é pregação do evangelho. Por isso que Deus não confirma. Não tem sinais, prodígios e maravilhas confirmando a pregação desses famosos pregadores. Olha aí esses pregadores. Onde estão os sinais, prodígios e maravilhas? Onde está ali a presença de Deus? É coisa bonita de ouvir, agradável de ouvir, lindas mensagens. Mas não tem Deus. As pessoas não ficam na igreja. Ganha-se multidão de almas. Cadê? Não tem na igreja. Por quê? Porque não tem Deus na igreja. Então nós vemos o ministério de Filipe, né, concedido por Deus a ele, pelo Espírito Santo, sempre com muitos sinais, prodígios e maravilhas. As pessoas ouviam e viam os sinais que Filipe fazia. Então, aleijados andavam, surdos ouviam, cegos viam, endemoniados eram libertos. E aí a pregação do evangelho sempre centrada em Jesus Cristo. Muitas e muitas conversões. A estratégia do evangelho é simples. Sinais, prodígios e maravilhas. Aí a multidão se ajunta, você prega. Esse Jesus que vocês estão vendo que está aqui, ressuscitando mortos, fazendo milagres, curando as pessoas, libertando. Esse Jesus que nós estamos falando sobre ele. Ele fazia tudo isso quando estava aqui, né, como homem na terra, morreu por nós e ressuscitou, continua fazendo a mesma coisa. Vocês podem ver que está aqui ele fazendo a mesma coisa. E aí as pessoas se convertem realmente. E aí ministramos o batismo com o Espírito Santo. E essas pessoas vão continuar essa pregação do evangelho, esse mesmo evangelho legítimo, não esse falso evangelho que está sendo pregado por aí. Tópico 3. A igreja que dá suporte à evangelização. Subtópico 1. O suporte da igreja. No livro de Atos, lemos que os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Atos 8:14. Essa passagem mostra que a igreja de Jerusalém dava suporte e completo apoio ao trabalho que era feito fora de seus muros. Quando a igreja começou a sair fora de seus portões, os apóstolos procuravam dar apoio e suporte ao trabalho evangelístico e missionário. Não basta mandar missionários, é necessário dar esse suporte na missão que realizam. Então veja, não podemos só enviar missionários, nós temos que visitá-los, temos que apoiá-los.
financeiramente, né, emocionalmente e espiritualmente. É preciso ter um treinamento, é preciso estar lá junto, de vez em quando enviar os irmãos, né, visitar, incentivar e não deixar faltar a parte financeira. Em muitos países, talvez você não saiba, né, como o Haiti, por exemplo, R$ 100 dá para sustentar um missionário. Veja só, um missionário com R$ 100 você sustenta um missionário no Haiti. Lá na África, o nosso dinheiro vale, hoje, por exemplo, R$ 1 vale lá em Moçambique quase 12 miticaus, que é o dinheiro de lá. Veja só, fica muito barato sustentar um missionário. Então, com R$ 500, você pode sustentar o missionário tranquilamente em Moçambique. Lá é um lugar bom para se treinar missionários, porque lá tem muitas e muitas igrejas, mas são milhares e milhares de missionários de várias igrejas do mundo que vão para lá para receber treinamento. Então não vá pensar que o missionário está lá ganhando almas, muitas vezes está apenas aprendendo, né, treinando e tal, para ser enviado para outras regiões da África, porque lá na África tem muita região que é dominada por muçulmanos. E lá é normal toda semana morrer algum missionário, morrer algum crente, sendo perseguidos pelos muçulmanos, por exemplo. E você deve tomar cuidado, porque existe uma quadrilha lá em Moçambique, que são pessoas que mandam fotos para vocês de crianças, de igreja debaixo das árvores e não sei o que, dizendo que estão passando fome e tal, que entram nos grupos de WhatsApp aqui no Brasil e pedem ajuda, pedem dinheiro, mandam fotos, mandam vídeos e tal. Parece que estão trabalhando, que estão ganhando almas. Tudo mentira, é uma quadrilha. Então tem que tomar cuidado, fiscalize direitinho. O melhor é contribuir com as agências missionárias. Aquelas agências que treinam missionários e enviam missionários. Porque senão você pode estar correndo o risco de estar sustentando uma quadrilha. Então nós vemos aí que a igreja de Jerusalém, ela se preocupava com a igreja que estava desenvolvendo em outros lugares. Veja que mandaram para lá, quando souberam que não estavam sendo batizados com o Espírito Santo, aqueles que estavam se convertendo em Samaria, mandaram, enviaram, se reuniram, né? Então Pedro e João foram enviados para lá para resolver essa questão. Chegaram lá, oraram, e aquelas pessoas foram todos os crentes, né, novos convertidos, todos foram batizados com o Espírito Santo. Então veja que Filipe era um evangelista, mas um evangelista que pregava o evangelho, ganhava muitas almas, mas ele não era um pastor. Ele não servia para cuidar da igreja. Tanto é que o Espírito Santo o usou para evangelizar aquele etíope, né, que era primeiro-ministro da rainha Candace. Candace é um título honorífico da rainha da Etiópia. Ele foi enviado para evangelizar esse homem e dali ele saiu evangelizando a costa marítima. Chegou até Cesareia, onde havia a guarnição do exército romano, e ele ficou nessa cidade. Nós vamos ver lá em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo visitando a casa dele. Veja que ele saiu de Jerusalém como diácono, ganhou muitas almas em Samaria, ganhou a alma daquele primeiro-ministro, né, lá da Etiópia, saiu pregando ali na beira do mar, aquelas cidades, e em Cesareia agora ele era um evangelista mesmo, agora tinha um ministério, né, que é dado por Jesus Cristo de evangelista, e ele tinha 4 filhas. Olha só que pai, que família, e as 4 filhas eram donzelas, ou seja, eram virgens, e as 4 profetizavam, tinham dom do Espírito Santo. Olha que família maravilhosa. Então cremos que nessa visita de Pedro e João, eles viram a necessidade de se colocar ali um pastor para cuidar da igreja. E Deus concordou com isso. Deus é que deu a eles essa revelação que era necessário fazer isso. E Deus já mandou Filipe para outra parte, para evangelizar, ganhar mais almas. E ali, então, foi colocado um pastor para dirigir ali, é o que nós entendemos. Subtópico 2, a igreja que discipula. Lucas mostra que os apóstolos, tendo ido a Samaria, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Atos 8,15. Esse texto mostra, além do apoio dado ao ministério de Filipe, o trabalho de discipulado da igreja. Fazia parte da doutrina dos apóstolos o ensino sobre a iniciação cristã, que envolvia o ensino sobre a conversão, o batismo nas águas e a capacitação do Espírito.
O texto bíblico diz que as pessoas aceitaram a palavra de Deus, isto é, se converteram e foram batizadas nas águas, contudo, por uma razão não especificada, aqueles crentes não haviam recebido o Espírito Santo. Então nós vamos ver no texto, no contexto, basta ler mais 2 versículos para frente, nós vamos entender, né? Não quer dizer que eles não eram batizados nas águas, eles não eram batizados com o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo no dia que se converteram, ouviram a pregação de Filipe, se converteram. Só não eram batizados com o Espírito Santo, não falavam em línguas ainda. Oraram para que recebessem o Espírito Santo. Não na conversão, já eram convertidos. Olha o que diz o versículo 16, versículo 17. Versículo 16. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, quem? O Espírito Santo. Mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Ou seja, eram batizados nas águas. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Agora veja bem, Simão vendo que eles receberam o Espírito Santo. Como é que se vê que alguém recebeu o Espírito Santo? Na conversão você não vê. Você, o batismo com o Espírito Santo, que as pessoas falam em línguas. Então nós vamos ver que aquele Simão vê aquelas pessoas falando em línguas, aí ele deseja ter esse poder para orar e as pessoas também receberam o batismo com o Espírito Santo. É bem simples, bem claro isso. Então, às vezes, para entendermos um texto, basta olhar, às vezes, um versículo, 2 depois, e a gente entende claramente, né? Então é importante entendermos que foram enviados os principais líderes da igreja para ajudarem Filipe, ajudarem aqueles convertidos na cidade de Samaria. Pedro e João. Eles, então, vendo a necessidade maior que havia ali, que era o batismo com o Espírito Santo. Puseram as mãos sobre eles e eles receberam o batismo com o Espírito Santo. E nós vamos ver sempre aí, todos receberam. Veja bem, todos, sempre era isso. Oravam e todos recebiam o batismo com o Espírito Santo. Como lá os cerca de 120, no dia de Pentecostes, como nós vemos aí na cidade de Samaria, como vemos lá na casa de Cornélio, como vemos Paulo em Éfeso com aqueles 12 irmãos. Olha, sempre todos receberam o batismo com o Espírito Santo. Hoje nós estamos vendo uma igreja onde as pessoas não se convertem. Não recebeu o batismo com o Espírito Santo porque não se converteu ainda. A verdade é esta, a realidade é esta. Não se entregou totalmente a Deus ainda. Não se entregou totalmente ao Espírito Santo. Porque o batismo é confirmação de que você realmente se entregou totalmente a Deus e quer ganhar almas, obedecendo a Jesus. Nós temos ido aí a muitos lugares e orado. Muitas pessoas têm recebido o batismo com o Espírito Santo. Mas a maioria não recebe porque está atolada no mundanismo, no comprometimento com as coisas do mundo. Não querem se submeter ao Espírito Santo, não querem se submeter às ordens de Jesus de evangelizar e ganhar almas. Subtópico 3. Sem o recebimento do Espírito, o discipulado está incompleto. Filipe pregou a Cristo e realizou muitos sinais entre os samaritanos, levando-os à fé e ao batismo nas águas. Mais tarde, os apóstolos Pedro e João foram enviados para que recebessem o Espírito Santo, completando assim o discipulado desses novos crentes. Atos 8, 14 e 15. Para os apóstolos, o discipulado estava incompleto, sem o recebimento do Espírito. Essa visão da conversão cristã permanece e devemos levar os novos na fé a desfrutarem da experiência pentecostal, assim como fizeram os apóstolos. Então veja que aqueles que são reformados, eles não compreendem isso aí. Eles leem isso aí e pensam que aí é batismo nas águas só, né? Eles não entendem que era necessário que eles recebessem o batismo com o Espírito Santo. Era importantíssimo. Nós vamos ver aí no início da igreja que não havia possibilidade de alguém dizer: eu aceitei a Jesus, sou crente agora, sou salvo, e não fosse batizado com o Espírito Santo e falasse em línguas. Era absurdo, ninguém aceitava isso. Hoje a igreja está tão distante da palavra de Deus que já tem até obreiro, até gente com cargo na igreja que não é batizado com o Espírito Santo. Isso é uma afronta ao Espírito Santo, é uma afronta a Deus, é falta de temor a Deus. E essa liderança que está permitindo isso
vai pagar caro por isso, pode ter certeza. Não existe como dizer que alguém completou o discipulado sem ser batizado com o Espírito Santo. Não tem como dizer a pessoa realmente é crente, é salvo, é cheio do Espírito Santo se a pessoa não fala em línguas. Não adianta. Não adianta querer mentir, querer enrolar, querer agradar as pessoas. Você está desagradando a Deus. Você está atrapalhando a vida das pessoas quando você diz que não é necessário ser batizado com o Espírito Santo e falar em línguas. Veja o contexto de Marcos, capítulo 16. Por que os reformados odeiam o Evangelho de Marcos, principalmente o capítulo 16? Porque o contexto, eles não podem fugir do contexto. O contexto está lá, aí, tipo, todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê será condenado. Esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome, olha isso aí. Falarão novas línguas. Olha o contexto. Falarão novas línguas, o que é? Batismo com o Espírito Santo. Sinal de quem é salvo, de quem é crente. Não adianta correr. Qual é o sinal de quem é salvo? É batizado com o Espírito Santo. Fala em novas línguas. Expulsa demônio. Ora por enfermo e é curado. É sinal claro, simples, de quem é salvo. Ah, irmão, para ser salvo tem que ser batizado com o Espírito Santo? Não quer dizer isso, porque alguém pode se converter, né? E aí ir para o hospital, está internado lá, ninguém orou para ele ser batizado com o Espírito Santo, ele foi batizado com o Espírito Santo, morreu e foi para o céu. O ladrão da cruz estava na cruz, não tinha jeito de descer, batizar nas águas. Quer dizer que ele não foi salvo, porque não foi batizado nas águas também? Não. Então existem circunstâncias que impedem. Agora, o legítimo cristão, que realmente se converteu, ele é batizado com o Espírito Santo. Ele deve ser, deve buscar, deve insistir nisso. E a nossa liderança precisa acordar para isso. Porque a Assembleia de Deus já está com praticamente mais da metade dos cristãos que não são batizados com o Espírito Santo. Isso é terrível. Isso é um sinal de alerta máximo. Conclusão. Nesta lição, vimos que o Evangelho se espalhou rapidamente após a perseguição contra a igreja. Isso só aconteceu porque a mensagem cristã tinha um foco claro, a palavra de Deus e a cruz de Cristo. Sem Cristo e sem a Bíblia, não há Evangelho. A Bíblia não destaca os métodos que Filipe usou para evangelizar Samaria, mas enfatiza o poder do Espírito Santo e da palavra de Deus. Esse é o exemplo que devemos seguir. Bom, a Bíblia destaca sim, né? A estratégia de Filipe era simples. Pregar o evangelho legítimo, falando de Jesus, né? Que viveu na terra como homem, morreu na cruz em nosso lugar e ressuscitou. O evangelho simples a ser pregado. E Filipe era um homem tremendamente usado por Deus em sinais, prodígios e maravilhas. Essa é a estratégia do evangelho. Pregar o evangelho simples, cheio do poder do Espírito Santo. Pronto, a estratégia é essa. Tem gente inventando aí tanta estratégia, a estratégia do Evangelho só é essa. Bom, vamos orar? Se você, ouvindo a palavra de Deus, você crê que Jesus Cristo veio ao mundo, nasceu como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, também o juízo de Deus que estava sobre nós. Ele levou sobre ele, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Pronto, você crê nisso? Você abrindo o coração para Deus agora, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados. Você está salvo agora. Não precisa fazer nada para você ser salvo. Só crê nisso. E agora vamos orar então. Se você está doente ou está enfermo, é só crer na palavra de Deus que diz que Jesus já levou sobre ele nossas doenças e enfermidades. Então, creia e receba o seu milagre. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas agora que se chegam a Ti, Senhor, arrependidos dos seus pecados, estão agora pedindo perdão, porque o Espírito Santo os está convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Recebe o Senhor por filhos, perdoa-os. Em nome de Jesus, concede a eles o Espírito Santo agora. Rabach, la graça, cruz de força, se esforce, porque Jesus deu a vida por você na cruz. Creia e receba o batismo com o Espírito Santo. Acredite, se entregue totalmente agora a Deus. Deseje agora trabalhar para Deus, ganhar almas, e você será cheio do Espírito Santo agora. Receba em nome de Jesus. Você que está doente ou está enfermo, receba a cura agora. Toca, Senhor, deles agora e cura. Solta toda doença, toda enfermidade. Toca, Senhor, deles.
cura totalmente. Glória a Deus. Aleluia. Não se esqueça, deem um gostei, um like, se inscreva no nosso canal, vai nos ajudar a divulgar esse trabalho. Passe o link desse vídeo aí nos seus grupos, para todas as pessoas que você conhece, e assim você estará nos ajudando a divulgar o Evangelho. E também que as pessoas possam receber a oração por cura, por conversão e por cura. Então nos ajude. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, mais os estudos escritos a respeito dessa lição, então entre em contato conosco pelo WhatsApp. Aí, ó, 99 é o DDD, e o telefone 991520454. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, ministrando a palavra de Deus, ministrando também curas, libertação, batismo com o Espírito Santo, né? Salvação de almas, mais importante. Então, nos convide, estaremos aí. Se você deseja nos ajudar, eu não sou aposentado, não dirijo igreja, estou desempregado há 8 anos e meio, preciso da sua ajuda. Envie aí, R$5, R$10, não importa. São pouquíssimos irmãos que nos ajudam, praticamente só 10 irmãos que ajudam. Então, nos ajude. Talvez você vá achar até absurdo, né? Tanta gente que assiste, que ouve, que aproveita os estudos, os slides, e não mandam nada. Não tem interesse em ajudar nem com R$5. Pois é, é verdade. Somente cerca de 10 irmãos nos ajudam. Então envie qualquer quantia e nos ajude. E Deus vai abençoar você e sua família, com certeza. Aí estão as contas: Caixa Econômica, Bradesco, Banco Brasil. Banco Brasil, o nome da minha esposa é Dina Maria Cruz Silva, você vê o Pix aí. O meu Pix, você vê aqui meu CPF, 331-957-816-20. Esperamos ter ajudado os irmãos a compreenderem melhor a lição. Deus abençoe. Muito obrigado. A paz do Senhor. Glória a Deus.